Bom dia, meus amigos. Estamos aqui hoje, sábado, indo para o evangelismo, pregando Cristo, anunciando que Jesus é a nossa salvação. E junto com o nosso irmão Daí. Benção? Acompanha a gente aí. A ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Em João capítulo 3, versículo 19, amados, a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus em pessoa, ele diz que a condenação é esta, que a luz veio para este mundo, mas os homens preferiram viver mais nas trevas do que andar na luz, e não se aproximavam da luz, queridos, porque as obras dos filhos dos homens desta terra são más diante de Deus, amados. João capítulo 8, versículo 12, Jesus anuncia o seguinte: que aqueles que o seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. Foi por isso que também o salmista, no Salmo 119, versículo 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Queridos, é importante sabermos de algo que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. Ninguém nasceu por nascer, amados. Se Deus permitiu que você viesse, foi porque Deus tem um plano em tua vida, amado. Não é simplesmente nascer, depois viver e depois morrer. Não é assim, querido. A palavra de Deus, ela esclarece algo a este respeito, amado. Como diz o Senhor, que a vida eterna é esta: que conheçam o Deus Criador dos céus e da terra, como o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou a este mundo, amados. Meus amigos, a salvação não é para todos. A Bíblia de Deus diz, em João, capítulo 3, versículo 15, assim: para aquele que nele crê, tem a vida eterna. Eu quero fazer uma pergunta para todos nós nessa manhã: para onde você vai depois dessa vida? Será se nós só temos essa vida para viver? Não temos a vida depois dessa? Entenda uma coisa: a salvação não é para todos. A Bíblia que está dizendo isso. É para aquele que crê em Jesus. É para aquele que se rende aos pés de Jesus. É para aqueles que andam no caminho do Senhor Jesus. A salvação não é para todos. Vamos continuar pregando Jesus, anunciando a verdade, anunciando o arrependimento, anunciando a cruz, anunciando que é necessário se arrepender e se voltar para Jesus. A Bíblia de Deus vai dizer o seguinte: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus. Estando sob igual sentença, a nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem.
mas este não merece nenhum mal. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim, você, quando vier o seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo, que hoje você estará comigo no paraíso. Jesus estava crucificado naquela cruz injustamente. Se teve uma injustiça nesse mundo, se teve alguém que foi injustiçado, esse alguém foi Jesus. Jesus não merecia estar naquela cruz. Ele não fez nada para estar naquela cruz. Mas ele foi crucificado por mim e por você. E estando naquela cruz, tinha dois homens crucificados com ele, um à direita e outro à esquerda. É necessário se render a Jesus, é necessário invocar o nome dele, porque a Bíblia diz: se com tua boca confessar Jesus e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Como eu posso ser salvo? Como você pode ser salvo? É necessário confessar com a boca e crer no coração. Muitos só confessam com a boca, dizendo: eu tenho Deus na minha vida, mas vive no pecado, não se arrepende, continua blasfemando contra Deus, continua zombando com as coisas de Jesus. Cuidado! Jesus, ele está voltando, e ele irá buscar aqueles que confessaram ele, que creram no coração, que se renderam a Jesus. Ele está voltando. Como está a sua vida? Para onde você vai depois dessa vida? Você vai para o céu com Jesus? Ou você irá para o lago de fogo, que foi destinado ao diabo e seus anjos? Deixa eu lhe falar uma coisa: o inferno não foi feito para nós. O inferno não foi feito para mim e não foi feito para você. Mas Deus, ele disse o seguinte: o dia que você, Adão, pecar, você certamente morrerá. E o homem passou a morrer. E agora é destinado o inferno também para aqueles que não se arrependem, para aqueles que não se voltem para Deus. A maior prova que eu e você somos pecadores é que nós morremos. Um dia você vai morrer, meu amigo. Um dia eu vou morrer também. Um dia nós vamos partir dessa vida. E a pergunta que fica para nós é: para onde você vai? Para onde você vai? Por isso que nós estamos aqui pregando Jesus, anunciando a mensagem, para que você seja salvo. Porque a salvação vem pela fé em Jesus. A salvação vem por crer na palavra de Deus. Eu não me importo você, qual é a sua religião. Eu me importo dizendo: Jesus é o teu Salvador. Eu não me importo qual é a sua religião. O que é importante é você se render aos pés de Cristo. E toda religião que é errada, que não crê na cruz, vai cair por terra. Não me importa se você é católico, se você é evangélico. Tem muitos que dizem que é católico e evangélico e continuam no pecado. O que adianta ser católico, ser evangélico e continuar bebendo no final de semanas? O que adianta ser católico, evangélico e viver na prostituição? O que adianta ser católico, evangélico e adorar outro Deus, mas não adorar Jesus? Não adianta de nada. Tem muitos que estão na igreja aos domingos, mas continuam vivendo a sua vida no pecado na segunda-feira. Não adianta de nada. Tem que se render a Jesus, tem que confessar o nome dele e abandonar as velhas práticas. A Bíblia de Deus diz: como o homem pode ser salvo? Tem que nascer de novo. Tem que abandonar a velha natureza e confessar Jesus. Jesus, a Bíblia de Deus diz, revela que Ele é o nosso Salvador. Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. O próprio Jesus, Ele nos deu essa garantia
que Ele iria ao céu e nos levaria para lá. Mas para a gente alcançar esse milagre, para a gente alcançar essa bênção, nós precisamos renunciar o nosso velho homem. O próprio Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Quanto mais a gente conhece a Cristo, mais liberto das nossas práticas mundanas nós nos tornamos. E uma vez que a gente conhece a Cristo, cada dia mais nós somos transformados pelo seu amor. E uma vez transformado, nós alcançaremos a vida eterna. Mas você precisa conhecer a Cristo, porque só é Cristo que pode levar você até o trono de glória do próprio Deus. Só existe um intermediador entre Deus e o mundo, Jesus Cristo. Ele pode levar, te conduzir ao céu. Ou seja, conhecereis a verdade vos libertará. E essa verdade é Cristo, para que você seja liberto deste mundo, liberto dos vícios, de tudo aquilo que te aprisiona. Aceitar Jesus, aquele que crê no seu coração que Jesus é o Filho de Deus, você também terá o direito à salvação. Aleluia!